Irmãs, terça-feira, 9 de junho, 7 horas, estamos aqui na Igreja Matriz para a celebração da Santa Missa. Hoje queremos pedir de um modo muito especial por todas as pessoas que trabalham na área da saúde pública, em todos os lugares, nos mais diferentes serviços, atendimentos, por todas elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, humildes e arrependidos, renovando o santo propósito, imploremos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios, e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do meu Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ela, ele e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu, o óleo da jarra conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos rezá-lo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face.
Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu povo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira, meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há que se perguntaram, quem nos dará felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, minha alegria no coração, do que a outras na fartura do seu trigo e do seu vinho novo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu proclame com dignidade o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim um candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a realidade histórica daquele momento do profeta Elias é difícil, muito dura, uma grande seca. Na região toda a situação era muito grave, não chovia. Lá já é um deserto, a Palestina, mas Elias estava experimentando na própria vida real a carência da água, e ele está no deserto. E o Senhor Deus promete a ele a sobrevivência. Ele confia e prossegue a sua missão, e ele encontra uma viúva, mãe de um único filho, que estava ali no deserto procurando lenha para fazer uma comida. Ele pede a ela, e ela então, com muita simplicidade de coração, fala para ele: como é possível? Eu tenho lá em casa um pouquinho de azeite na vasilha, e numa outra vasilha um pouquinho de farinha. Estou juntando a lenha, chegando lá vou fazer um pão, eu vou comer, meu filho vai comer, depois acabou tudo, não tem mais nada, vamos esperar a morte. Olha que miséria, olha que sofrimento, olha que penúria. E de outro lado, a consciência da viúva. A situação era grave mesmo. Comer, o resto vai acabar, e a morte será a nossa próxima visita. A próxima estação da nossa vida agora é aguardar que a morte venha nos encontrar aqui, famintos, abandonados. Mas o profeta Elias fala com ela: a senhora vai e faz conforme eu estou dizendo. Elias é profeta, é homem de Deus. Então ele tem uma força, ele tem um poder, um serviço especial. E a mulher foi, coitada, viúva, pobre, desvalida, fez o pão com aquele pouquinho de farinha, com aquele pouquinho de azeite, cozinhou o pão,
E ele comeu, ela comeu, o filho comeu, e ele ficou permanecendo ali, hospedando-se ali por um certo tempo, e nunca faltou a comida para eles. Deus fez aparecer concreta e realmente a comida para eles, também a água. É uma imagem muito bonita. Muitas vezes nós, irmãos e irmãs, somos miseráveis demais. E aí nós somos miseráveis até para nós mesmos. Aquela viúva podia dizer: olha, infelizmente o senhor está com uma palavra bonita, o senhor até parece que é profeta, o senhor está dizendo isso aí, mas eu sou prudente. Vou cozinhar lá o que tem, e o pãozinho que resultar daquilo é meu e do meu filho, e pronto. Vamos esperar a morte? Não. Ela se dispõe a partilhar da pobreza dela. Irmãos, irmãs, guardem essa frase. Guardem essa frase. Na vida, muitas vezes nós temos de partilhar da pobreza. Não temos riqueza para partilhar. Não temos. Aquela viúva tinha um pouquinho de farinha numa vasilha, um pouquinho de azeite na vasilha, ou outra vasilha, mas ela acreditou, ela confiou na palavra do profeta, que é uma palavra geradora, é uma palavra que realiza diferenças bonitas e positivas. E aí eles ficaram lá os três, a viúva, o filho e o profeta Elias, por um tempo. E Elias depois prossegue a sua missão. Aí chove depois oportunamente e há uma recomposição na região. Mas aqui a história para nós é a lição da partilha. A lição da partilha. Às vezes nós somos miseráveis. Uma moedinha que não vale nada. Às vezes uma roupa que a gente dá para um pobre, não serve mais. É trapo. Jogue fora. Quando você for fazer uma caridade, faça a melhor que você puder. Vai dar um copo d'água, um copo cheio. Vai dar um prato de comida, um prato cheio. Vai dar um benefício, faça o mais generoso. Seja generoso, faça o melhor, capriche. Tem gente que, olha, dá na base do conta-gota. A gota d'água, a gota de comida. São os miseráveis do mundo, sempre estão por aí, esparramados, mundo afora. E é engraçado, irmãos e irmãs, é interessante, que são miseráveis para o irmão que sofre, que precisa, que necessita. Pensei que estivesse entrando alguém naquela porta lá, mas não tem ninguém não. E não é miserável para às vezes esbanjar. Eu conheci uma pessoa que era miserável até para ela. Tinha dó de comprar remédio, me clamou muitas vezes: padre, eu preciso comprar o remédio, mas não vou comprar não, está caro. Clamava: a comida está cara, eu vou cortar um pouco da comida. É um distúrbio naturalmente, mas essa mesma pessoa ia para a banca do jogo, apostava dinheiro a noite inteira. Um tal jogo 21, que eu nem sei como é isso. Ela me contava: eu vou lá em casa, passando na banquinha do jogo, jogo 21 a noite inteira, tem noite que eu ganho, tem noite que eu perco, tudo bem, mas por remédio não tinha. Percebe? O livro do menino não tem, para um conforto justo e digno para a mulher às vezes não tem. Então há um distúrbio social, que a gente às vezes tem segurança extremada para partilhar com quem sofre, com quem precisa, para promover a vida, e às vezes esbanjamos com tantas outras coisas, absolutamente sem nenhuma necessidade, como esse fulano que eu estou contando. Clamava do remédio, clamava da comida, passava a noite na banca do jogo. Claro que é um distúrbio, não é normal. Então, irmãos e irmãs, essa partilha, muito importante. Olha, a experiência que eu tenho, nesses anos de padre, é que Deus é bom pagador. Comigo ele foi sempre muito direito. Pagou tudo e deu um pouco a mais. Tudo. Olha, nesses dias de pandemia, desde o 17 de março até hoje, eu sobrevivi à luz, à água, ao telefone,
INSS, os encargos sociais, o combustível, e as pessoas que passam na porta pedindo alguma ajuda, com dinheiro que as pessoas me dão, não para o Pai, para a igreja, naturalmente. Pessoas, olha, veio uma mulher trazendo R$2 lá de cima, veio um trazendo R$1.000. Então, Deus repõe, Deus retribui. Mas se você é muito miserável, a farinha vai secar, a água vai acabar, a vasilha vai ficar vazia e você vai ficar lá sentado esperando a morte, igual a viúva imaginou. Vamos comer o restinho de comida e morrer. Não tem mais, deserto, não chove. O profeta, não, só pode fazer, a palavra de Deus garante. E ela atendeu, obedeceu e fez. Esse livro dos reis, o primeiro livro dos reis, conta essa história muito bonita para nós e nos ensina isso. Não é um fato histórico, isso não aconteceu, isso é uma leitura teológica. Claro que é uma leitura teológica, isso não é um fato que prova, não, é leitura teológica. Na Bíblia tem muito disso. Então, conta uma história para dizer, se você partilhar até da sua pobreza, Deus vai garantir. Deus vai garantir. Manda isso, aparece alguém aqui, aparece alguém ali, aparece lá uma coisa, vem, como eu disse, desde o dia 17 de março até hoje, 9 de junho, quase 3 meses, a igreja está sobrevivendo do que ganhou, que graças a Deus não precisei mexer na reserva. É pouquinho, mas está guardada, porque as pessoas mandam até de fora. Outro dia uma mulher me telefonou de Franca, o padre, eu estou acompanhando a missa do senhor, estou agradando muito, manda seu endereço que eu vou mandar um dinheiro para a igreja. Ainda não chegou não, veio pelo correio, ela falou que ia pôr no correio. Percebe? Que eu nem sei quem é essa mulher, mas é gente boa, que partilha da experiência, da fé, da vida. Então a viúva do livro dos reis, no lugar de egoísmo, sovina, presunção, vamos partilhar. O profeta falou. Então, irmãos e irmãs, a experiência ensina concretamente: Deus é bom pagador. Minha mãe, coitada, ela falava assim, isso acabou, né? Acabou. Quando apareceu alguém na porta pedindo uma coadinha de arroz, uma coadinha de feijão, isso acabou faz tempo. Ninguém mais pede, isso não é verdade. A minha mãe falava, quando aparecer, é para dar. Não diminui a lata, não. Minha mãe guardava arroz na lata. Não diminui na lata, não pode dar, não diminui não. É uma imagem, claro que é uma imagem, para dizer, a boca do pobre pode abençoar, pode retribuir, porque é solidário no sofrimento, na dor. Então é importante, irmãos e irmãs, que isso aconteça na nossa vida também, partilha, real e verdadeira. Na palavra do Evangelho de Mateus, é um pedacinho no início, praticamente, no capítulo 5, começando, a partir do versículo 3, Jesus fazendo aquele grande sermão da montanha, aonde ele vai recitando algumas coisas bonitas, a modo até de um certo poema. Vós sois o sal da terra, se o sal perder o efeito não vale nada, joga fora. Vós sois a luz do mundo, ninguém acende a lâmpada para esconder debaixo da mesa. Então, vós sois, nós. Então, irmão, irmã, o pai na família, a mãe na família, o professor na sala de aula, o funcionário no seu trabalho, a pessoa na sua convivência social, aonde você for, saiba de uma coisa, tem muita gente te olhando, pelo bem ou pelo mal, tem muita gente te olhando. Então, se você dá um mau exemplo, se você faz uma corrupção, se você faz uma desonestidade, você está influindo negativamente no mundo. Mas se você faz um bem, orienta uma pessoa, aconselha uma pessoa, ajuda uma pessoa, você faz uma coisa positiva. Eu também posso dizer, quantos exemplos bonitos eu já vi na minha vida de padre, de pessoas que fizeram um pequeno bem, também foram agraciadas, recompensadas por Deus, de maneira muito generosa. Não era questão de pobreza, não, era questão de solidariedade. Por exemplo, a pessoa que tem uma doença grave, que às vezes precisa muito mais do remédio, que é um direito dela e não pode faltar, mas do afeto,
do carinho, do sentir-se querida, amada, estimada. Quem cuida da família é a família. Não vai para o depósito de velho, não. Asilo é depósito de velho. Então, é preciso que nós tenhamos consciência clara. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, ajudar. Porque na nossa casa é assim, irmãos e irmãs. Sabe? É um outro jeito de partilha. Tem 4 irmãos, por exemplo. Tem um que prospera muito bem, tem um que prospera mais ou menos, tem um que amassa barra a vida inteira, anda, não sai do lugar, e tem um que sabe perder tudo com facilidade. A vida é assim, toda família é assim. Tem um que vai para frente e um que vai para trás. É assim, é o mistério da história. Então, construir uma solidariedade, construir uma fraternidade, construir um relacionamento sereno, saudável, de modo que um contribua com o bem do outro. Às vezes esse aqui não pode fazer isso, mas pode fazer aquilo. Então Jesus diz: olha, a questão da presença de vocês no mundo, a lâmpada que ilumina o caminho, uma luz que ilumina, o sal que garante a sobrevivência da coisa. O sal é um modo de preservar a comida, o alimento, senão estraga, apodrece. Então o sal tem potência de preservar, de conservar a vida. Então é um exemplo bom. Assim também diz Jesus no versículo 16 do capítulo 3: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas obras boas, louvem o Pai do céu. Mas o contrário também pode acontecer. Vendo as obras más, perdem a fé. O contra-testemunho. Então, irmãos e irmãs, a partilha que a viúva nos ensina, Deus não vai desamparar. Olha, ninguém fica mais pobre porque fez uma caridade. Ninguém fica mais pobre porque fez uma caridade. Ninguém fica mais rico porque foi miserável. Só no meio dos dedos. Só. Tem tanta riqueza por aí que já virou cinza, fumaça. Mas como é possível? Olha, irmãos e irmãs, infelizmente muita gente não leva a sério, não acredita, até zomba. Eu tenho visto. Mas depois que passa o ciclo da pandemia, e vai demorar, infelizmente, mas depois que passar, muita gente vai ficar pobre, muita gente vai falir, muita gente vai morrer. É verdade, verdadeiro. Vocês imaginem uma empresa de ônibus, por exemplo, que não pode viajar. Como é que ela vai sobreviver? Um hotel que não pode funcionar, como é que vai sobreviver? Uma empresa que não pode funcionar, como é que vai sobreviver? Vai acabar. Amanhã de madrugada eu publico o artigo, escrevi essa madrugada, sai a madrugada que vem. Eu falo sobre isso. Depois da pandemia nós vamos ter uma grande crise social profunda. Nós vamos ter uma grande crise econômica, vai quebrar muita gente, vai falir muita gente vai ficar pobrezinho. E nós vamos ter um avanço na ciência. A ciência vai dar um passo muito importante. Mas isso tudo vai ser de muito sofrimento. A farinha na vasilha, a luz que tem de brilhar. Quem é que trouxe o coronavírus para o Brasil? Eu sei. Quem é que trouxe? Lá da China. Da China veio para a Europa. Da Europa veio para o Brasil. Foi o povo rico. Foi passear, fazer turismo, adoeceu e trouxe a doença. Não foi pobre, não. Por isso dá um barulho tão grande, porque está morrendo muito rico. Se morrer só pobre, o ebola está matando na Nigéria, no Congo, milhares de pessoas por dia atualmente. Ninguém fala, nem é notícia. O ebola, que é uma desinteria brava, mata em poucas horas. Nem notícia é. Mas como o coronavírus veio, os turistas ricos trouxeram para a Europa, um turista brasileiro trouxe 1 milhão para São Paulo. Não é obra de pobre.
O pobre está só pagando a conta. E morre muito mais pobre, porque morre no passeio, morre no atendimento, morre na enfermaria, morre para cá, não pode ir para o hospital particular, para uma clínica particular, um tratamento melhor, não pode. Então, olha, nós temos que ter um coração aberto. Nós temos que ter um coração aberto e consciência da vida e da história, sem fantasia, sem ilusão. É isso mesmo. É isso mesmo. De modo que vamos prosseguir nossa missa. Outra vez pensei, porque tem um menino brincando ali, eu fico com medo dele entrar e aparecer aqui, não pode. Brincando de carrinho, patinete. Outra vez, vamos pensar nisso. Solidariedade, fraternidade, ajudar quem precisa, mas num dado momento ajudar materialmente, às vezes é um prato de comida, às vezes é um copo d'água, às vezes é um remédio, mas a melhor ajuda é promover a pessoa a arrumar um emprego, arrumar uma sobrevivência. Às vezes você não acudiu o emergente, mas a maior obra de caridade é promover uma pessoa. Então, ensinar alguém a trabalhar. Aqui nós temos essa experiência, por exemplo, uma reflexão assim, muito humilde, muito simples. Daqui a uns anos não vai ter barbeiro no mundo, não vai ter alfaiate no mundo, não vai ter marceneiro, não vai ter carpinteiro, tudo vai acabar. E tudo faz muita falta, e tudo vale muito, tem muito valor. Se eu quiser engraxar um sapato aqui, não tem nenhum menino engraxando sapato na cidade. Eu fui engraxante, o Justo também foi, caixinha está guardada lá em casa. Como é que fica? Uma menina na rua, andando de bicicleta, gritando, xingando, vendendo droga. Tem. Então percebe? Há um descompasso. Então é preciso que a gente seja luz. E luz tem que brilhar, ninguém guarda a lâmpada queimada. Tem aqui na minha frente a lâmpada da câmara, que é um terror, brava demais, muito forte. Faz até mal a gente, escurece a vista. Mas tem de ser, claro. Mas se queimar, joga fora. Porque não tem serventia. Então, o cristão no meio do mundo tem que ser luz, ele tem de brilhar, fazer o esforço da santidade, o esforço de uma vida bonita, uma vida correta, boa. Vai errar, vai falhar, vai escorregar. Muitas vezes faz parte do mistério da vida, mas vamos para frente. Deus caminha conosco. E assim, irmãos e irmãs, preparemos nossas oferendas. Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da videira, da terra e do trabalho, que agora vos apresentamos e para nós se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água, desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou de assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho e da videira, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse santo sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus Todo-Poderoso, as oferendas que vos apresentamos na festa de São José de Anchieta, e concedei-nos imitar os mistérios da paixão do Senhor, que agora celebramos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças continuamente em todo tempo e lugar, Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, fonte da criação, verdadeiro Deus, Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, para realizar o vosso plano pleno de amor e assim reunir o povo santo para vos louvar, estendeu as mãos na hora da paixão para vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores com toda a Igreja, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Depois o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, para vos louvar e servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta, e nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos irmãos e das irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo souberam amar e servir Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
irmãos e irmãs, uma realidade bonita, vital, fundamental, importante, que faz uma diferença imensa, é a gente ser generoso. Generoso. Ouvir aquele que precisa ser ouvido, dar atenção ao coitadinho, que às vezes fica por aí vagando sem rumo, sem ninguém para conversar, para desabafar. Às vezes falta só um ouvido, só um ombro, um prato de comida, um agasalho nas noites frias. Então, a generosidade era um pouquinho de farinha, era um pouquinho de azeite, mas a viúva acreditou. Vamos partilhar, a farinha não vai acabar, e não acabou. É uma imagem para dizer, se a gente partilha, de algum modo Deus nos recompensa. Vamos pensar nisso. Generosidade. O mundo não precisa de nenhum suvina, de nenhum miserável. Se você é miserável, suvina, sai para esse mundo afora acompanhando a missa na internet, Facebook, larga a mão disso, não usa isso não. Seja solidário, fraterno, faça o melhor que você puder, capriche. Se você fosse um pobrezinho desvalido, chegasse numa casa faminto, pedisse um prato de comida, te desse um restinho, você ia ficar feliz? Pede um copo d'água, está lá só uma meiazinha d'água num copo. Não. Generoso. Pessoa generosa, a farinha não acaba na vida dela, nem o azeite. Vai ter sempre. Agora o suvina, coitadinho, nem ele aproveita. É tão miserável que perde no jogo, é no bom. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os meus pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me fazer sempre a vossa vontade e nunca separar-me de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém.
Fazei, Senhor, que conservemos no coração puro o que nossa boca recebeu, e que essa dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Irmão, irmã, esteja você aonde estiver, humilde, peça a Deus que te sustente na vida, te fortaleça, que te faça generoso, sempre generoso, muito generoso, nos mais diferentes sentidos e aspectos. Tem muita gente precisando apenas de ser ouvida esse mundo do barulho, do corre-corre. Então faça a sua comunhão espiritual e peça a Deus que te faça ser muito generoso, muito generoso. Oremos. Ó Deus, pela força deste sacramento, confirmai vossos filhos e filhas na verdade da fé, pela qual São José de Anchieta jamais deixou de trabalhar, consagrando-lhe toda a sua vida. Fazei que nós também a proclamemos por toda parte, pelo nosso bom exemplo, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, então, quinta-feira, depois de amanhã, dia 11, dia de Corpus Christi, é dia santo, Então, dia 11, quinta-feira, dia de Corpus Christi, vou celebrar às 7 horas, como de costume, e depois da missa, vamos fazer a procissão com o Santíssimo Sacramento. Novamente, o carro andouro, os jovens estão organizando um carro andouro e um carro de som. Já está tudo encaminhado, graças a Deus. Então vamos participar humildes, vamos rezar mesmo que distantes, mas vamos estar presentes no sentimento, na ação, no valor da nossa fé, do nosso amor a Deus e aos irmãos. Então, quinta-feira, depois de amanhã, dia 11, 7 horas a missa, acabando a missa, a procissão com o Santíssimo Sacramento. Vamos todos participar, vamos todos rezar esse momento, celebrar esse momento tão bonito e tão marcante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Os jovens vão colocar no Facebook o roteiro da procissão, aí lá você acompanha. Vamos fazer o esforço de passar nas ruas que não passamos da outra vez. Então, mas eu não sei explicar de cabeça não, mas lá no Facebook tem um mapazinho certinho, você observa direitinho o caminho, o trajeto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.